Olha só, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto interessante, registrado no segundo livro dos Reis, que é um livro histórico que conta a história dos reis de Israel e dos feitos que aconteceram durante esse período dos reis de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor deu livramento aos sírios através de Naamã. Naamã, ele é alguém que ainda não conhecia Deus, mas que Deus o escolheu para ser um grande general em sua nação, em sua pátria. Ele era o herói da Síria. Ele era um comandante de guerra que vencera todas as pelejas em que pelejava. E a Bíblia Sagrada diz que este era varão valoroso, porém leproso. Ele era grande diante do seu senhor, ali do rei da Síria. Ele era respeitado, ele era ovacionado como um grande general, como foi Abner, como foi Jonathan, como foi Davi, um general que se destacava em suas batalhas. Ele ficava para a história. E este homem não era um simples general, ele era o grande general do exército do rei da Síria. Possivelmente as crianças, quando iam brincar, brigavam para ver quem é que ia ser o Naamã. Porque quando alguém faz grandes feitos, a gente se espelha. Quando alguém peleja guerras e vence, a gente se espelha. E em algumas traduções a Bíblia chega a destacar ele como herói, não um herói fictício como os heróis da Marvel, não um herói como Chapolin Colorado ou qualquer outro herói aí de fábulas ou situações fictícias. Não, é um herói verdadeiro, genuíno, um homem que, enquanto estava pelejando, estava dando vitórias ao seu povo. Mas a Bíblia diz que ele era um varão valoroso, porém leproso. E nenhuma dessas batalhas, pelejando contra Israel, as tropas de Naamã trouxeram uma menina de lá. E essa menina passou a ser escrava na casa desse general, na casa de Naamã. Possivelmente essa menina, ela teve os seus pais mortos em campo de batalha, ou essa menina foi arrancada com força de sua família, ela foi tirada de sua pátria, ela foi privada de sua liberdade. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, mas ela não faz, porque quem serve a Deus, ele ama quem odeia ele. Ele bendiz quem maldiz ele. Ele abençoa quem está amaldiçoando ele. Isso é evangelho. Por um período de tempo eu fiquei preocupado, porque a teologia da vingança começou a assumir alguns sermões de alguns pregadores, algumas canções de alguns cantores, que a canção coloca um irmão contra o outro, um irmão para desconfiar do outro, um irmão para não amar o outro, o irmão para se sentir superior ao outro. E isso não é uma verdade bíblica. Quando a gente vê alguém cantando que quem está aqui em cima vai descer para alguém subir,
Quando a gente vê alguém pregando que quem está aqui em cima vai descer para quem está aí subir, isso é teologia da vingança, ela é inaceitável. Deus nunca precisou descer ninguém para trazer alguém para cima. Desce daqui quem a si mesmo se exalta, quem a si mesmo se entrega ao erro, ao pecado, se destrói sozinho. Deus não precisa descer ninguém daqui, pelo contrário, Ele traz daí para somar aqui. Isso é evangelho. Aleluia. Então ela tinha todos os motivos, pela forma, ela foi tirada de sua pátria, de sua liberdade, de sua família, para se tornar uma escrava. Mas a maldade dos outros não pode mudar a nossa natureza. É aquela velha história de dois amigos viajando, e um para o carro ao ver uma serpente, uma jiboia, que não é uma serpente muito venenosa, no meio do caminho, e ele para tirar ela do meio da pista, para que outros carros não passem e atropelem ela. Quando ele vai pegar ela, ela morde ele tira a mão. Aí ele vai pegar de novo, ela morde de novo. O amigo desceu e disse: moço, larga essa cobra para lá. Quantas vezes tu tentar ajudar ela, ela vai continuar te mordendo. Ele olhou para o amigo e disse: a natureza dela é me morder, a minha é ajudar ela. Eu não posso mudar a minha natureza por causa da natureza dela. Então quem pratica o bem, que pratica independente de quem lhe fizer mal. Agora, a convivência, ela faz com que a gente saiba quem de fato são as pessoas. Você vai ver que aquela mulher, ela observa Eliseu vir à casa dela diversas vezes. Então ela chama o marido e diz: vejo que este que vem até nós é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Se ela tivesse observado ao contrário, ela tinha dito: olha marido, eu vejo que esse que vem até nós não tem nada de homem de Deus, bota ele para correr daqui, não quero mais ele aqui. Mas como ela enxerga que é um homem de Deus, ela faz questão de ter um quarto para ele vir. Aleluia. Então a convivência, ela revela o caráter. Todos nós temos nossas falhas. Às vezes, por você ver um pregador, um pastor em cima do púlpito, pregando, ministrando, pastoreando, acho que essa pessoa é infalível. Passe 24 horas com ela, você vai ver que ela é tão falha quanto você. E quando a gente convive, a gente conhece de perto e até pega algumas manias para nós. A gente tem um reflexo das duas pessoas mais próximas da gente. Você vai ver que a gente pega manias, expressões, jeito de falar. Então essa menina agora está morando na casa de Naamã, escrava a serviço da esposa de Naamã. E Naamã é um general do exército do rei da Síria, varão valoroso, um herói, um homem valente, inteligente, de um cargo altíssimo. Mas quando ele chega em casa, ele vai tirar a armadura e a lepra é revelada. A lepra hoje é uma doença conhecida como hanseníase. Ela chega a deixar a pele ou de cor vermelha no sangue, ou ela apodrece a pele a ponto de ela ficar branca como a neve. E por apodrecer, ela exala um mau cheiro terrível. Agora imagine comigo, o herói de Israel, o homem que era ovacionado fora de casa, quando chegava em casa, que ele tirava aquela armadura, que a lepra era exposta. E convenhamos, irmãos, quando eu estou com mau hálito, que eu falo com a minha esposa, ela diz: amor, vá lá escovar os seus dentinhos. Quando você chega de um serviço que você fez, que você está com aquele cheiro de suor, que você vai abraçar a mulher, opa amor, vai tomar um banho. Agora imagine uma mulher dormir com um homem coberto de lepra, ter que aturar aquele mau cheiro terrível. Com certeza a Bíblia não diz isso, mas quero crer que em algum momento ela desabafava com a menina: é tão difícil dormir ao lado do meu marido com essa lepra.
é tão difícil. E aquela menina toma as dores de sua senhora. E chega um momento que ela não suporta ficar calada. Ela diz: olha, minha senhora, deixa eu te dizer um negócio. Se Naamã fosse lá em Samaria, aonde está o profeta Eliseu, ele seria restaurado da lepra. A palavra que aquela menina libera entra como uma flecha no coração da esposa de Naamã. Quando Naamã chega, ela olha e diz: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela não tem nome, ela não é conhecida. Nós vamos ver pessoas na Bíblia, como aquela menina que dançou lá no culto de Herodes, que não tem nome na Bíblia, mas os historiadores dão nome a ela, de Salomé. Nós vamos ver o ladrão da cruz, que a Bíblia não dá nome, mas os historiadores dão o nome de Dimas. E nós vemos vários personagens, mas essa menina nem os historiadores chegam a tentar especular o nome. Não há nome. Ela é conhecida simplesmente como a menina que é da terra de Israel, uma simples escrava. Mas a palavra que ela libera entra no coração da esposa de Naamã. Quando Naamã chega, a palavra é transferida, entra no coração de Naamã. Naamã vai até o rei, a palavra entra no coração do rei. O rei escreve carta para o outro rei, e a palavra entra no coração do outro rei, até chegar no coração do profeta. Ou seja, eu vou dizer uma grande verdade: o que tem de gente querendo aparecer mais do que a palavra, aleluia, querendo se auto-exaltar, se auto-fazer o seu nome mais notório do que o nome de Jesus. Não é brincadeira. Mas Deus não está preocupado em exaltar o meu nome. Não. Deus não está preocupado em exaltar o nome de ninguém aqui. A preocupação de Deus é que a palavra dele, aleluia, seja transmitida. Quando Deus levanta alguém, não é para que o nome desse alguém brilhe, não, é para que esse homem ou essa mulher seja um canal dele para levar a sua palavra para mais reinos e nações. Essa menina, ninguém conhece ela, ninguém sabe o nome dela, mas a palavra que ela libera atravessa reinos. Oh, glória! Eu preciso liberar uma palavra profética. Deus vai levantar uma geração que ninguém sabe quem é, que ninguém sabe o nome, e nem importa saber, mas a palavra que ele liberar, a palavra que Deus colocar no lábio dele, vai atravessar nações, reinos, e causará um impacto. Aleluia! Oh, glória! Vivemos tempos em que a aprovação ministerial de alguns equivale ao número de seguidores que tem. Não é para ser assim. Ah, pregador, quer dizer que não pode ter seguidores? Pode, eu tenho os meus. Quem trabalha com rede social tem. Não é errado, apesar que isso não enche o meu coração. Eu só faço questão de 2 seguidores na minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esses eu não abro mão de forma alguma. Mas o ministério não pode ser medido pelo número de inscritos que tem, pelo número de seguidores que tem, pela fama que carrega. Não tem muita gente com fama longe de Deus. Tem muita gente conhecida, milhões de seguidores, mas que tem uma vida depravada, uma vida imoral, não tem caráter. Mas em muitos lugares não querem saber se tem caráter ou não. Se arrasta a multidão, para eles é isso que está valendo. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus não está preocupado se alguém tem nome, se arrasta a multidão ou não. É a palavra de Deus que faz milagre. É a palavra de Deus que atravessa nações. É a palavra de Deus que entra no coração e arranca o miserável pecador do inferno. Ela libera uma palavra. Naamã crê. O rei da Síria escreve cartas. Quando o rei de Israel vê aquela carta: estou enviando Naamã para o restaurar da lepra. Ele rasga as vestes. Esse rei está buscando ocasião contra mim, quer conflito contra mim. Sou eu Deus, por acaso, para curar alguém da lepra? Aí Eliseu: deixa vir, que saberá que há profeta em Israel. Esse texto bíblico me chama a atenção porque
as cartas de Paulo aos Coríntios, e você vai ver Paulo advertindo contra vários escândalos dentro da igreja em Corinto. Das 7 igrejas da Ásia, só 2 Jesus não as advertiu acerca de escândalos, mas 5 delas sim. E ainda assim, as 2 que não foram advertidas, uma era fraca e outra era pobre. Ou seja, não existe igreja perfeita. Eu não posso pegar acontecimentos ruins que acontecem e propagá-los. Isso não vai trazer edificação em lugar nenhum. Você está defendendo erros, pregador Gabriel Bezerra? Claro que não. Desde que eu comecei a pregar, eu prego arrependimento de pecados. O que eu estou falando é que não vai adiantar nada eu sair por aí falando de erros de A, de B, de C. Até porque nós estamos sujeitos a errar. Isso não vai levar em nada. Pelo contrário, vai fazer com que as pessoas não queiram vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. E lembrando, mas olha o tanto de escândalo aí. A igreja cresceu. 2 homens chegaram aqui em 1910 e fizeram um trabalho extraordinário. Mais de 1 milhão de templos só de Assembleias de Deus tem no Brasil. Olha o tanto que a igreja cresceu. E a Bíblia diz que crescendo trigo, cresce também o joio. É inevitável. Mas eu não vou perder meu tempo expondo o joio, expondo erros. Pelo contrário, eu vou falar, vai lá na minha igreja, que lá tem homem de Deus. Vai lá onde eu congrego, que você vai ver que o fervor ainda existe, que a chama ainda está acesa, que Jesus ainda cura, ainda salva, ainda batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Pelo amor de Deus, pare. Se você algum dia falou mal da sua igreja ou de qualquer outra denominação, peça perdão a Jesus Cristo e não faça isso. É hora de a gente falar, olha, vai lá que há profeta em Israel, vai lá que você vai saber que Jesus ainda opera sinais. Não adianta nada. Não adianta nada a gente falar de A ou de B, não vai. Pelo contrário, vai trazer prejuízos à igreja. Erros devem ser tratados? Sim. Pecados devem ser tratados? Sim, claro. Com palavras de arrependimento. Porque se alguém se arrepende do erro ao ser exortado dele, multidão de pecados é encoberta, lançada no mar do esquecimento. E se Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, imagine um justo que tropeça. Que Deus levante os nossos irmãos que caíram. Que Deus nos dê maturidade, ao invés de falar mal, falar bem, porque Deus é o mesmo. Sabe o que me deixa triste? É porque se você pegar aí os escândalos em geral, você vai achar no máximo 50 que causaram escândalos. Aí eles colocam essas pessoas para ser representantes da igreja. Aí as pessoas começam a dizer, não vou para a igreja porque a igreja só tem pastor, você viu? Tal. Mas cara, só 50. Se for muito é 50 que causaram escândalos. Por que esses 50 que causaram escândalos tem que me representar? Sendo que só aqui tem mais de 100 ou 200 que não causaram escândalos. Se você sair por aí, você vai encontrar milhões que não causaram escândalo. É esses que me representam. As irmãzinhas de ciclo de oração que me representam. Os varões que estão buscando em santidade que nos representam. São estes. Olha só, então
o rei manda ele vir. Eliseu dá uma ordem: pode deixar ele vir, que ele vai saber que há profeta em Israel. E ele está precisando. Não é fácil. Esse ato de humilhação aqui que Naamã está fazendo não é fácil. Por quê? Porque poucos momentos ele invadiu Israel, trouxe gente cativa de lá. Eles eram inimigos. O rei Ben-Hadad, o rei da Síria, era inimigo do rei de Israel. Agora ele está se submetendo. Por quê? Porque ele está precisando. Porque ele é o herói fora, mas em casa a sua esposa está vendo sua lepra. Ele prega demais no púlpito de terno e gravatinha, mas a esposa está vendo a sua arrogância em casa. Ele é um obreiro excelente de terno e gravatinha e Bíblia na mão, mas os funcionários estão vendo a sua arrogância na empresa, a sua falta de humildade, a forma que ele trata as pessoas, a forma que ele trata os filhos, as suas conversinhas com mulher que não é dele, os seus desejos imorais depravados. Aleluia. Ele é um varão valoroso, mas ele tem um porém que está prejudicando a família dele. Aleluia. E se ele não tomar uma atitude imediatamente, essa família não vai subsistir. Essa família não vai avançar, essa família não vai prosperar. E olha só, irmãos, eu tenho 19 anos, pareço um menino, mas tenho 19 anos, só que prego já o evangelho. E eu entendi logo cedo que uma profecia ela falha, uma revelação, uma visão ela falha, mas a palavra revelada ela é infalível. Aleluia. Passaram céus e terra, mas a palavra não passa. É hora de procurar socorro, é hora de reconhecer a lepra, é hora de parar. Olha, eu sou varão valoroso, mas tem algo errado e eu preciso resolver antes que seja tarde demais. Me lembro de um pastor lá de Cristalina de Goiás, hoje é pastor em Domiciano Ribeiro, Goiás, pastor Lorivaldo. Estávamos em uma mesa pós-culto e alguém disse: olha, esse menino aqui prega que é uma bênção, Gabriel, leva ele lá em Brasília. Eu virei para o pastor dele assim, na espontaneidade: pode levar, pastor, ele é varão valoroso, porém leproso. Houve um silêncio assim. Aí o pastor: ele é meio desobediente, mas eu estou tratando ele. E o pastor foi falando: mas eu estou cuidando dele. E de vez em quando nós temos que parar para pensar nos nossos poréns, ver o que é que está faltando, quais têm sido as nossas prioridades. Eu disse esses dias em uma mensagem, volto a dizer, eu não acredito em um obreiro, pregador, cantor, seja lá o que for, que tem uma agenda do dia 1 ao dia 30, longe de casa e não anda com a família, não dá suporte à família. A Bíblia diz que aquele que nega a família, ele é pior do que o incrédulo e negou a fé. Tem muita gente valorizando mais o ministério do que a família, está negando a fé. Tem muita gente valorizando mais a empresa, os trabalhos do que a família, está negando a fé. Aí quer usar um terno, uma gravatinha e fazer a obra de Deus. Se não tem cuidado com a família, terá cuidado da obra de Deus? Não, de maneira nenhuma. É um congresso de varões e eu quero chamar a sua atenção. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para jantar? Qual foi a última vez que você deu um presente para sua esposa? Foi domingo passado, era Dia das Mães, né?
Aleluia. Ah, eu não tenho dinheiro. Arruma uma pescaria para ver se não sai dinheiro rapidinho. Arruma uma viagem para ver se não sai. Não existe desculpa. Está na hora de a gente começar a rever nossos conceitos, os poréns da nossa vida. E olha, a espada é de 2 gumes e o fio que corta para lá, corta para cá. Quem está mais perto dela sou eu. Eu tenho que pregar e viver o que eu prego. Afinal de contas, quem prega espinhos não pode andar descalço em maneira nenhuma. Tem muita gente andando descalço aí, por isso não prega espinhos. Não tem moral nem autoridade para pregar a verdade. Mas já foi dito aqui pelo excelentíssimo pastor, é a palavra da verdade que está faltando nos lábios de muitos homens de Deus. Mas não tem postura, não tem caráter, não tem testemunho para pregar a verdade. Mas enquanto Deus me preservar, eu vou pregar aquilo que Deus mandar, independente de cara feia, que alguém goste ou não goste. Aleluia. Estevão pregou, foi apedrejado. Tiago foi morto a fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João exilado na ilha de Patmos por causa da mensagem. Paulo decapitado por causa da palavra. Aleluia. A palavra tem que ser pregada, ainda que custe as nossas vidas. Devemos anunciar a mensagem do jeito que ela é. Porém, será que o mesmo homem de Deus que sou aqui na igreja, eu sou em casa? Ou em casa a lepra exposta? Ou em casa o mau cheiro é exposto? Aquela velha historinha da criancinha que chegou no pastor: pastor, eu posso trazer a minha cama, a cama do papai e da mamãe, aqui para a igreja, para a gente morar aqui? O pastor ficou tão feliz, achando que é porque ela tinha gostado demais do culto e queria morar na igreja. Mas ele perguntou: por que, minha filha, o culto foi tão bom assim? Ela disse: não, pastor, é porque aqui papai parece um anjo, lá em casa ele parece um demônio. Muita gente que diante da sociedade ele é um herói. Vestido numa armadura, num terninho, uma gravatinha. Ele é um herói, mas em casa, um dos dias mais felizes da minha vida foi no ano passado, no mês de abril, se não me falha a memória. Estava tendo o congresso dos Gideões e tinha algumas pessoas lá em casa e começaram a falar dos pregadores que gostavam. E alguém disse: para mim o melhor pregador é fulano, para mim o melhor pregador é ciclano, para mim o melhor. E minha filha estava brincando lá perto. Ela tomou a palavra e disse: eu, hein? Para mim o melhor pregador é o meu pai. Ai, sabe, eu cheguei a ficar orgulhoso, eu admito, mas eu fiquei muito feliz, porque ser herói fora é fácil, e debaixo da armadura em casa, como é que está a situação? Mas a solução, ele vai. Quando ele chega até o profeta, só que ele é herói, ele é general, ele é rico, conquistou despojos demais, prata e ouro ele tem sobrando. Ele pega prata, pega ouro, pega roupas que, se fosse nos dias de hoje, seriam roupas de grife, e vai pensando: ele chega lá, eu vou ofertar o profeta, vou dar ouro para ele, prata para ele, vou dar roupas de grife para ele. E ele vai levantar as mãos, vai pôr a mão sobre o leproso, e eu vou ser curado, vai ser legal. Só que ele está indo diante de um profeta que não se vende por oferta.
de um profeta que não se troca por ouro, que não se troca por prata, mas tem autoridade para fazer um ato profético de cura. Há uma geração vendida, há uma geração que a oferta se tornou mais importante do que a integridade, a dignidade. É tanto que já tem cultos que estão cobrando entrada, tudo isso para encher os bolsos deles. Já tem cultos com área VIP, tudo isso para encher os bolsos deles. Já tem cultos, irmão, Deus precisa restaurar em caráter de emergência, algo na igreja que eu tenho convicção que está incomodando o céu, que é, pregador, é um mercado gospel que se criou, aleluia, que se Jesus viesse, ele ia virar a mesa de quem está comprando, ele ia virar a mesa de quem está vendendo, ele ia acabar com essa palhaçada, porque Jesus nunca aprovou isso e nunca vai aprovar. Está na hora da igreja entender que há uma responsabilidade. A igreja é a noiva de Cristo Jesus, e ai de quem está comercializando ela, agindo como, me desculpe a expressão, pode até soar mal aos ouvidos de alguns ouvintes aqui, mas essa é a realidade. Quando alguém pega uma mulher e põe ela para cobrar por momentos de intimidade, esse alguém está se comportando como um cafetão se comporta com uma meretriz. E tem muita gente fazendo isso, comercializando com a igreja, pagando caro para alguém trazer uma intimidade. Nós não precisamos disso, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos nos rebaixando demais. É por isso que às vezes alguém fecha a cara quando o Senhor fala o que o Senhor falou aqui, mas é uma grande verdade. Às vezes nós apelamos para algumas coisas que não haveria necessidade de a gente apelar. Está na hora de a gente parar, focar no Evangelho de Jesus Cristo de verdade, porque há uma geração que está igual àquela mulher, está gastando tudo que tem e indo de mal a pior. Está na hora de a gente voltar aos pés da cruz, aí nós veremos um avivamento de verdade. Precisamos de profetas que não se vendem, que não se trocam por dinheiro, por oferta. Aleluia. E Eliseu era um. Naamã está vindo, é um leproso, mas é todo orgulhoso, todo cheio de si, quer determinar a forma que o milagre vai acontecer. Só que Eliseu, vou nem sair para receber esse cabra aí. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, quero falar com Eliseu. Eliseu só chama o moço e diz: não vou conversar com ele não. Diga a ele que eu mandei ele ir tomar banho. Deus me guarda, me cobre com teu sangue. Essa geração que quer pagar profeta, que quer corromper profeta, eu vou dizer algo: vão tomar banho, rapaz, para se curar da lepra de vocês. Deus tem guardado uma geração de Eliseu que não vai baixar a guarda. Uma geração de Micaías que vai ficar preso comendo pão e água de amargura, mas não vai mudar a mensagem, não vai se vender ao sistema, vai se lavar no Jordão 7 vezes. Aí ele revela o orgulho. Como é? Que conversa é essa? Não são Abana e Farbá, rios de Damasco, melhor do que qualquer água de Israel? Como se esse indivíduo fosse digno de mergulhar nas águas que Jesus abriu. E Josué fez um altar de 12 pedras lá no meio dela. Como se esse indivíduo fosse digno
de mergulhar nas águas que João Batista deu início ao seu ministério e batizou centenas de pessoas, como se esse indivíduo fosse digno de mergulhar nas águas em que o nosso Salvador foi batizado e em seguida o Espírito desceu. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, não me tenha como não é. Tem gente achando que a Abana Farpar é muito mais importante do que o nosso Jordão. Aleluia. É tipo gente achando que a igreja precisa da política. Não, é a política que precisa da igreja. Quando a igreja entende isso, ninguém para ela. Quando a igreja entender isso, tem cargo de governador aí não? Cria um para pôr o crente. Alá marcante ia. Alá marcante ia. Rebaia séria. Aleluia. Eles que vão, não, nós precisamos de um crente aqui para nos representar. Nós precisamos de um servo de Deus aqui para nos representar. Quando a igreja entender isso, que o nosso Jordão é mais valioso do que as águas dele, a gente vai agir como Eliseu e a coisa vai mudar. Ainda bem que tinha gente humilde com ele lá. Abana Farpar, rios de Damasco, melhor do que qualquer água de Israel. Aí os amigos, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, tu não ia fazer? Ia. O que custa ir lá? Mas um general como eu se submeter a essa humilhação? Vai lá, moço. Ou tu quer voltar para casa com lepra? Que pena que muita gente voltou para casa com lepra. Valorizou mais o cargo, mais os status, do que se submeter a uma humilhação de mergulhar e ser purificado. Porque ele acha que se humilhar, vai perder a honra que tem. Pelo contrário, além de ser purificado, vai ser mais honrado ainda. Mas tem muita gente valorizando mais a pose, mais a postura, do que a comunhão com Deus. Aí ele vai, eu imagino a cena. Eu não cheguei a servir o exército, mas um mês que eu fiquei no Rio de Janeiro, em Guadalupe, na casa de, na época, 3º sargento, eu aprendi uma lição. Por quê? Eu falei assim, eu não entendo nada. Eu falei, ô cabo fulano de tal. Ele, cabo não, irmão Gabriel, não me rebaixe. Eu sou 3º sargento e eu ralei muito para chegar aqui. Eu falei, não, mas porque eu não entendo nada disso. Ele, pois é, mas eu não sou. Eu vi ali o tanto que o militar se orgulha de sua patente. E com razão, né? O cara ralou para chegar lá. Mas ele se orgulha mesmo. Eu imagino naquele momento aqui, ele descendo e dando o primeiro mergulho. Quando ele subiu, olhou para os amigos, e aí? Os amigos, ainda está leproso. Verdade, né? Será mesmo? Aí o outro, peraí, aconteceu algo? O que? Eu não estou vendo nada. Tua patente. Como assim? Baixou. Como assim? Tu não é mais general, tu agora é tenente. E aí vai arriscar perder as demais patentes? Ou vai ficar com a lepra? Não é fácil essa decisão. Mas ele decide mergulhar.
Então no primeiro mergulho a patente baixa de general para tenente. No segundo mergulho a patente baixa de tenente para primeiro sargento. No terceiro mergulho a patente baixa de primeiro sargento para segundo sargento. No quarto mergulho a patente baixa de segundo sargento para terceiro sargento. No quinto mergulho a patente baixa de terceiro sargento para cabo. No sexto mergulho a patente baixa de cabo para soldado. Aleluia. No sétimo mergulho, quando ele mergulha, ninguém está nem lembrando da lepra, está só olhando: eita general, tu não é mais nada. E quando a gente entender que não somos nada, aí Deus se revela trazendo purificação. Alamanchorebaia séria, alabacanchorebaia, orebacanchorebaia, oremacalapropondo. Sabe por que Deus não está entrando mais em muitos lugares? Porque estão se achando muita coisa, mas Deus vai levar essa geração para mergulhar. E quando a mensagem voltar a ser, importa que eu diminua e que Ele cresça. Ele vai entrar, o céu vai se abrir e a glória vai descer. Eu sou diácono, mas não é nada. Quem é Deus? A gente encontra um grande problema. Oh meu Deus, me ajuda, me ajude. Acaba para ser consagrado a diácono, ele leva a cadeira, arrasta a cadeira, limpa a banheira e vai para lá, vai para cá. Pastor nem manda, ele vai. Pastor manda, ele vai 7 vezes, só para mostrar serviço. Aí é consagrado a presbítero, ainda faz, mas é consagrado a evangelista. Precisamos fazer algo aqui, irmão. Agora eu sou evangelista, procure os diáconos. Está precisando mergulhar. Agora eu sou teólogo. Agora eu sou pastor. Agora eu sou pastor presidente. Continua sendo servo. Deus vai mostrar para uma geração que acham que são os caciques da igreja, que são os donos da igreja, que mandam na igreja, que eles não são nada. Está escrito: sem mim nada podereis fazer. Foi dito aqui por mais de 3 pastores. Se não fosse Deus, onde é que nós estávamos agora? Quem éramos nós agora? Aleluia. Nos meados do ano de 2003, aqui no Recreio da Barragem, sabe onde eu estava? Perdido no mundo das drogas. Alguém ia me matar e mataram ele no meio do caminho. Em outra ocasião, aleluia, a polícia matou um amigo que foi no meu lugar em uma situação. O que eu posso compreender com isso? É Deus. Se não fosse Deus guardando, se não fosse Deus dando uma oportunidade a mais, estaria morto agora. Olha para você: eu nasci em berço evangélico, parabéns. Você tem um testemunho que eu queria contar, porque para mim o maior testemunho que alguém pode contar é: não sou ex isso, não sou ex aquilo. Aleluia. Não, para mim o maior testemunho que alguém pode contar é: nasci crente, fui criança crente, adolescente crente, jovem crente, casei crente, fui pro céu crente. Isso aí é o maior testemunho que alguém pode contar. Mas ainda assim, se não fosse Deus, nem vivo estaria. Nosso adversário está ao derredor, bramando como se não fosse Deus nos protegendo. Minha filha tinha 4 anos de idade, morando em Acreúna de Goiás. Eu pude comprovar mais um texto bíblico se cumprindo à risca. Saí para pescar. Quando eu voltei, minha mãe chorando falou: Gabriel, Ana Merab estava brincando aqui na área, e lá tinha um quintalzão e um pé de manga.
E de repente ela falou: vovó. Eu saí, ela disse: quem é aquele homem de branco andando para lá e para cá, debaixo do pé de manga? Minha mãe disse que olhou assim, disse: cadê, menino? Ela lá: vovó, você não está vendo não? Ele brilha. Aí minha mãe disse que tirou o óculos, limpou o óculos, colocou o óculos e não via nada. E ela dizia: olha lá, vovó, ele anda para lá, ele anda para cá. Quando eu cheguei, que minha mãe me contou isso, eu comecei a me alegrar e falar em línguas, porque eu vi ali que eu não vi, mas a minha filha viu que o anjo do Senhor ainda acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está dando ordem aos anjos a nosso respeito. Nós não estamos vendo, mas Ele está nos protegendo, nos guardando, nos livrando da morte. Eu vou liberar uma palavra profética: nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Aleluia. Está vindo mais uma praga aí que está incendiando o mundo, uma tal da varíola, não sei o que lá, mas Deus vai guardar a nossa casa, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai nos livrar em nome de Jesus. A pele de Naamã fica como a de uma criança. Acabou o problema no seu casamento, porque Deus tem poder para isso. Acabou o mau cheiro, Deus tem poder para isso. E o interessado em te fazer ter uma família saudável é Deus. Em te fazer ter um ministério saudável é Deus. Em te manter purificado é Deus o interessado. Aí ele volta para Eliseu, ainda insiste em oferecer, mas a gente tem que ter discernimento. Tem ofertas que de fato é Deus tocando no coração de alguém para nos abençoar, mas tem oferta que não é para a gente pegar. E Eliseu entendeu que aquilo ali não... Só que o problema de Naamã ali não era nem tanto a lepra, era a idolatria. A palavra daquela menina trouxe salvação para o general do exército da Síria. Uma menina que ninguém conhece, uma menina que ninguém sabe o nome, uma escrava, conseguiu fazer com que o maior homem de uma nação fosse salvo. Olha o que ele vai dizer para Eliseu: a partir de agora eu não adoro nenhum Deus se não for o Deus de Israel. Perdoa o teu servo, quando eu chegar lá e o rei for adorar Rimon lá, eu tenho que estar lá do lado dele. Eu só vou estar lá, mas eu não vou adorar não. Eu não adoro mais nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. A não ser o Deus de Israel. Deus levantará pequenas pessoas desconhecidas para que a salvação alcance grandes pessoas conhecidas, que sejam purificadas e tenham as suas almas livres do tormento eterno do inferno. Quem acredita, levanta. Aí ele volta. E Geazi, grandes problemas nós encontramos em Geazi. Primeiro foi que ele era cego espiritual. Eliseu até deu um jeito nisso, né? Deus abre os olhos do moço, ele viu. Mas ele deixava-se enxergar mais com os olhos carnais do que com os espirituais. Quando Naamã está voltando, ele vai atrás e diz: olha, Naamã falou para mim pegar aqui prata, roupa. E ele volta. Quando ele chega, Eliseu disse: tu foi para onde, hein, rapazinho? Olha, eu não fui para lugar nenhum, nem para a direita nem para a esquerda, nem saí daqui. Porventura o meu espírito não foi contigo? Está faltando profetas nesse nível, viu? Tu
Tu tava onde? Tava fazendo o quê? Nada. Tava assim. Eu te vi no motel. Tu pegou o quê que não era teu? Não, não peguei não. Eu te vi pegando. Não suba nesse altar aí não. Por quê? Porque tu finge que adora a Deus, mas tu sai daqui e vai pro culto das trevas. E os que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Está vindo uma nova safra de profetas. A igreja sempre teve suas fases. Salomão vai dizer que a noiva é como a lua. A lua tem suas estações, uma hora está minguante, neutra, cheia. E a gente passou por um período minguante, por um período neutro. De fato, o nível espiritual caiu muito. Quem é crente aí dos anos, eu sou de 2006, aceitei. Mas eu vou um pouquinho mais atrás, quando eu tinha 15 anos, na época que eu morei aqui no Recreio da Barragem, eu congreguei na igreja lá com o pastor Fausto. Os meus líderes de jovem eram a irmã Sueli e o esposo dela, que eu acredito que até são líderes de jovens lá até hoje. Os irmãos aí, uma boa parte deve conhecer eles. E nessa época que eu congreguei 3 meses lá, a gente foi por um congresso na sede do setor 2. Provavelmente alguém estava lá na época. Eu lembro, eu estou com 37 anos, faz muito tempo, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu lembro um jovem de aproximadamente 14 anos pregou a palavra. A gente foi numa van para lá. E esse jovem, no final da mensagem, meu Deus, que culto! Jesus batizou 2 moças lá na sede do setor 2 com o Espírito Santo, e elas correram lá para trás de mãos dadas. Quando chegou lá no final do corredor, elas viraram, e alguém estava nesse culto. Eu acredito que alguém aqui estava nesse culto. E elas vieram, elas faziam assim, assim, pulando. Onde o cabelo delas virava para lá e para cá, quem não era batizado caía arrebatado. Foi uma glória. A gente veio na van, só eu que era novo convertido, que não falava em mistério naquela van. Eu fiquei até preocupado, porque o motorista vinha falando em mistério e os jovens tudinho naquela van, a gente voltando aqui. Que pena que os cultos era algo fora do comum. E foi esfriando, esfriando. Só que eu estou vendo algo assim, como Salomão disse, que a noiva era como a lua, aleluia, uma representativa de Cristo e a igreja. Eu acredito, passou o período neutro, está crescendo de novo, vai encher de novo. Daqui uns dias nós poderemos falar: está cheia, está cheia, está cheia. E quem é pescador aqui sabe do que eu estou falando. A melhor época para pegar peixe é lua cheia. Vai haver uma colheita sobrenatural. Deus vai voltar a fazer milagres extraordinários. Deus levantará uma geração de profetas que terá a palavra da verdade nos lábios. Nada ficará oculto. As máscaras serão arrancadas. O que está podre vai vir à tona. Ou mergulha para ser restaurado da lepra, ou não vai permanecer. Oi, que prova seca, ela prova andaraba. Ela mandará canto que prova seca. Ela braca la choria. Ela braca que prova seca. Nderebaia. Ora bacala chora baia. Ela bracantore manarabacia. Ela proconte que prova sebia. Ela bracala baia. É vindo comprou bobo que faz. Ora manaraca, Deus ainda tem profeta em Israel. Deus ainda tem profeta em Israel. Aqui ainda tem profeta. Aqui ainda tem profeta. Engana-se, estão dizendo por aí que o fogo da Assembleia de Deus apagou. É mentira. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e será arrebatada no fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja tomado pela glória, seja tomado pela glória, seja tomado pela glória. Agora pega, pega, pega. Quem não é batizado no Espírito
Espírito Santo seja agora quem já é. Olha o renovo na terra, 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 olha o renovo na terra. A Bíblia diz que como é o sacerdote é o povo. Se pegar aqui vai pegar lá, se pegar aqui vai pegar lá, se pegar aqui vai pegar lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pega, 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 pega. Adora, adora. Seja cheio, 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 cheio. Pastor Daniel, Deus está aqui. Pega! O testemunho vai mudar, a história vai mudar. Vamos dizer, peraí, não era esse aí o leproso? Não é mais. Não era esse aí o rebelde? Não é mais. Não era esse aí o arrogante? Não é mais. Não era esse aí o adúltero? Não é mais. Não era esse aí. O que foi que aconteceu com ele? Deus fez ele se humilhar e mergulhar. Deus restaurará dignidades. Sabe qual é o grande problema, pastor Daniel? É porque hoje os doutores da atualidade estão usando o ministério de exclusão. Mas o doutor Paulo, ele diz que o ministério não é de exclusão, é de reconciliação. A exclusão cabe quando alguém não se arrepende de jeito nenhum. Mas se alguém se arrependeu, precisa ser incluído novamente, precisa ser restaurado. Não podemos condenar alguém que o próprio Deus já perdoou, já purificou. Eu vou liberar uma palavra profética. Essa lepra será somente coisa do passado. Uma nova história dá lugar a